Há momentos na vida em que o corpo começa a sussurrar coisas que antes passavam despercebidas. Pequenas dores, um peso diferente nas pernas ao final do dia, aquela sensação de que a energia não circula como deveria. Para muitos que já passaram dos 60, esses sinais se tornam tão comuns que parecem parte natural da rotina, como se fossem um lembrete silencioso de que o tempo está correndo mais rápido do que gostaríamos. Mas e se eu te dissesse que existe um gesto simples, realizado à noite, capaz de transformar a forma como suas pernas se sentem ao amanhecer? E se esse gesto pudesse melhorar o fluxo sanguíneo, aliviar o peso, reduzir o desconforto e devolver uma sensação de leveza que talvez você nem lembrasse mais como era? É essa promessa que eu quero te entregar hoje. A descoberta de um chá noturno que pode ser a chave para uma nova relação com o seu corpo. Antes de continuar, pense comigo. Quantas vezes você já deitou com as pernas cansadas, desejando que o descanso fosse capaz de resolver tudo, mas acordou com a mesma sensação de rigidez? Quantas vezes se perguntou se isso é apenas envelhecer, ou se existe algo que poderia ajudar de verdade de forma natural, segura e acolhedora? A verdade é que o corpo continua respondendo aos cuidados que damos a ele, mesmo depois dos 60. E às vezes, uma pequena mudança de hábito tem o poder de reacender uma vitalidade que parecia esquecida. É por isso que este vídeo é tão importante. Hoje você vai descobrir algo que talvez transforme não só suas noites, mas também seus dias. Imagine acordar pela manhã com as pernas mais leves, sentindo que o sangue circulou melhor enquanto você dormia. Imagine caminhar com mais confiança, subir pequenos degraus sem aquele incômodo, sentir seus pés mais aquecidos, perceber que o corpo está fluindo de dentro para fora. Como seria viver dias assim? Como mudaria sua relação com o próprio movimento? E sua autoestima? E sua sensação de liberdade? Essas perguntas não são apenas ideias soltas. São possibilidades reais quando damos ao nosso organismo os estímulos certos no momento certo. O chá que vou te mostrar hoje faz parte de um ritual noturno simples, mas profundamente eficaz. Ele trabalha em harmonia com o momento em que o corpo mais se recupera, o sono. Enquanto você descansa, ele age de forma suave, ajudando a melhorar o fluxo sanguíneo nas pernas, reduzindo tensões internas e preparando seu corpo para um amanhecer muito mais confortável. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Um caminho natural que respeita o ritmo do seu corpo e oferece resultados que você pode sentir. E já que estamos construindo este espaço de cuidado e transformação juntos, aproveite e verifique se você já está inscrito no canal e se deixou o seu like. Esses gestos simples criam uma corrente do bem que leva saúde, esperança e conhecimento para outras pessoas que também precisam ouvir isso. Agora, respire fundo. Você está prestes a entender como um pequeno hábito pode transformar o seu futuro mais do que você imagina. Porque até o final deste vídeo, você vai descobrir algo que pode mudar a forma como vê suas pernas, sua circulação e a sua própria vitalidade. Não duvide. Este pode ser o começo de um novo capítulo para o seu corpo. Com o passar dos anos, algo curioso acontece com o nosso corpo. Ele começa a contar histórias que antes não existiam. Histórias escritas em pequenos incômodos, em pernas que pesam no fim da tarde, em inchaços que surgem sem pedir licença, em cãibras que despertam no meio da noite como se fossem alarmes internos dizendo: algo aqui precisa de atenção. Muitos dos meus pacientes descrevem essas sensações como se fossem pedras invisíveis amarradas aos tornozelos, dificultando cada passo, cada gesto simples do dia a dia. E quando pergunto há quanto tempo sentem isso, quase sempre recebo a mesma resposta. Faz anos, mas achei que era normal. A verdade é que a circulação nas pernas não piora de um dia para o outro. Ela declina silenciosamente, como um rio que vai perdendo velocidade até se transformar em um lago parado. Quando as veias começam a trabalhar com mais esforço, é como se a corrente deixasse de fluir com naturalidade. E o corpo sente formigamentos, sensação de pressão, pés frios,
dificuldade para caminhar distâncias que antes eram simples. Você já sentiu isso? Já percebeu que o seu corpo te dá sinais antes que você consiga entender o que eles realmente significam? É como se o organismo estivesse tentando te proteger, criando pequenas mensagens cifradas. Mas nós só deciframos essas mensagens quando paramos para observar de verdade. Muitas pessoas acreditam que esses sintomas são apenas parte inevitável do envelhecer, mas não são. São manifestações de um sistema circulatório que está pedindo cuidados diferentes, mais atentos, mais gentis. E quando compreendemos esse pedido, damos o primeiro passo para transformar não só o corpo, mas a relação que temos com ele. Quando explico isso aos meus pacientes, gosto de usar uma metáfora simples. Imagine que suas pernas são como uma estrada que conecta você ao mundo. Cada passo que você dá é um deslocamento nessa estrada. Mas com o tempo, essa via pode sofrer engarrafamentos, especialmente depois dos 60, quando a elasticidade natural das veias diminui, as válvulas internas se tornam menos eficientes e o sangue encontra mais dificuldade para subir de volta ao coração. É exatamente nesse ponto que a sensação de peso surge, como se cada passo exigisse um esforço desproporcional. Mas agora, imagine o contrário. Imagine essa estrada fluindo livremente. Imagine o sangue passando com leveza, nutrindo cada tecido, levando oxigênio para onde ele é necessário, impulsionando sua energia e diminuindo aquela sensação de cansaço profundo que se acumula no final do dia. Como seria caminhar com mais liberdade? Como seria acordar com as pernas mais leves, sem aquela rigidez que trava os primeiros movimentos da manhã? Essa visualização não é fantasia. É um futuro possível e alcançável quando começamos a entender o que realmente está acontecendo por dentro. E é por isso que estamos aqui, aprofundando esse tema com respeito, clareza e cuidado. Porque quando você compreende a raiz do problema, você ganha poder sobre ele. E algo tão simples quanto um ritual noturno pode se transformar no primeiro passo para desbloquear uma nova forma de viver no próprio corpo. À medida que seguimos observando o corpo com mais sensibilidade, começamos a perceber detalhes que antes pareciam irrelevantes. É curioso como certas plantas, por exemplo, guardam propriedades que conversam diretamente com necessidades específicas do organismo. O gengibre, o hibisco e a erva doce, ingredientes que por fora parecem tão simples, possuem compostos capazes de influenciar a circulação de formas que muita gente desconhece. O gengibre contém gingerol, uma substância que ajuda a ampliar discretamente o diâmetro dos vasos. O hibisco é rico em antocianinas, pigmentos escuros que fortalecem as paredes das veias. E a erva doce atua relaxando a musculatura lisa, que reveste o sistema vascular. Juntos, eles formam uma espécie de trio de harmonia que trabalha em silêncio enquanto você dorme. Já imaginou que algo tão pequeno poderia fazer tanto? E aqui surge uma pergunta que convido você a refletir comigo. Quando foi a última vez que você percebeu seu corpo reagindo positivamente a um cuidado simples? Compartilhar isso nos comentários pode inspirar outras pessoas que talvez estejam vivendo as mesmas dúvidas que você. Outro ponto fascinante é que o sono é um período de intensa regulação interna. Não é apenas descanso. É um momento em que o corpo reorganiza fluxos, ajusta pressões, repara tecidos. Por isso, inserir esse chá antes de dormir cria uma ponte direta com as necessidades naturais do organismo. É como se você dissesse ao seu corpo: eu estou te dando o que você precisa para trabalhar melhor agora. Poucas pessoas sabem que a circulação noturna é uma das mais determinantes para o bem-estar do dia seguinte. Você já acordou com a impressão de que algo não circulou bem durante a noite? Se quiser, compartilhe essa sensação nos comentários. Às vezes, a história de uma pessoa se transforma na clareza que outra precisava. Há outro detalhe que surpreende muitos dos meus pacientes. A circulação nas pernas não depende apenas do sangue, mas também da respiração. Quando respiramos de forma superficial, o que acontece muito com quem vive tensões acumuladas, o diafragma não se move como deveria, e isso diminui naturalmente a bomba respiratória responsável por ajudar o sangue a subir das pernas de volta ao coração.
É como se a respiração e as veias fossem parceiras silenciosas, trabalhando no mesmo ritmo. E quando uma falha, a outra sente. Você já tinha pensado sobre isso alguma vez? Se essa informação despertou algo em você, deixe registrado nos comentários. Às vezes, pequenas percepções abrem portas para grandes mudanças internas. O mais interessante é que quando unimos um chá com propriedades circulatórias e uma respiração mais consciente antes de dormir, criamos um ambiente ideal para que o corpo recupere sua fluidez natural. Esse processo não é mágico, mas é profundamente inteligente. Ele respeita o ritmo das células, o tempo das veias, a força do coração. E de maneira silenciosa, devolve ao corpo aquilo que sempre pertenceu a ele: leveza, calor, movimento. É por isso que tantas pessoas relatam acordar diferentes, como se o corpo tivesse sido realinhado durante a noite. E você? Consegue imaginar como seria sentir suas pernas despertarem mais leves amanhã? Se quiser, compartilhe essa visualização. Cada relato constrói um espaço de apoio e cura, onde todos aprendem juntos. Há histórias que começam de um jeito tão sutil que quase passam despercebidas. Lembro-me de uma paciente, Dona Alzira, 72 anos, que sempre dizia que suas pernas tinham desistido dela. Para caminhar até a padaria, precisava parar 2 ou 3 vezes no caminho. É a idade, doutora. Repetia com um sorriso sem graça, tentando transformar em leveza aquilo que lhe pesava a alma. Mas, por trás daquele sorriso, havia medo. O medo silencioso de perder a autonomia. O medo de depender dos outros. O medo de que o corpo deixasse de acompanhar os passos da própria vontade. Foi quando ela decidiu iniciar um pequeno ritual noturno, quase sem acreditar muito. Um chá. Apenas isso. Sem expectativas grandiosas. Apenas a esperança modesta de acordar um pouco melhor. 3 semanas depois, ela voltou ao consultório caminhando com uma luz diferente no olhar. Sabe, doutora, parece que alguém abriu espaço dentro das minhas pernas. Essa frase nunca saiu da minha memória, porque ela descreveu exatamente o que muitas vezes a ciência explica com gráficos, mas a sabedoria do corpo traduz em sensação. A verdade é que a circulação tem uma poesia própria. Estudos mostram que, durante o sono profundo, o corpo redireciona até 25% do fluxo sanguíneo para processos de reparação. É como se existisse uma equipe de pequenas engenheiras internas, trabalhando incansavelmente para restaurar tecidos, limpar resíduos e abrir caminhos antes bloqueados. E aqui entra algo inesperado. Quando consumimos determinadas plantas antes de dormir, oferecemos à natureza interna um tipo de ferramenta que ela reconhece imediatamente. O gengibre aquece, o hibisco desinflama, a erva doce relaxa. Juntos, eles funcionam quase como lanternas acesas dentro das veias, iluminando caminhos que estavam escuros. É um processo silencioso, mas profundo. E muitas pessoas só percebem quando o corpo dá aquele primeiro sinal de alívio ao acordar. Uma metáfora que sempre uso é a da estrada após a chuva. Quando a tempestade passa, a água encontra pequenas trilhas invisíveis no solo e, aos poucos, começa a correr novamente. A circulação nas pernas funciona de forma parecida. Quando algo desbloqueia o fluxo, seja um chá, uma respiração mais consciente ou o simples ato de elevar as pernas por alguns minutos, o sangue encontra caminhos que antes estavam comprimidos por tensão, estresse ou desgaste natural. E quando esse fluxo volta a correr, a vida volta a correr com ele. Quantas vezes você já sentiu que algo dentro de você precisava voltar a fluir? Há também fatos surpreendentes que passam despercebidos. Pesquisas mostram que pessoas com mais de 60 anos que adotam pequenos hábitos noturnos de cuidado, como o consumo de chás específicos, têm até 40% menos chances de desenvolver sintomas intensos de insuficiência venosa. Esse número não é apenas estatístico. Ele carrega histórias reais, cheias de humanidade. Histórias de pessoas que recuperaram autonomia, que voltaram a fazer caminhadas,
que redescobriram o prazer de sentir as pernas leves no fim do dia. É quase poético pensar que algo tão simples possa ter impacto tão profundo. E talvez seja justamente isso que encanta. A ideia de que, mesmo nos momentos mais vulneráveis, o corpo ainda guarda a capacidade de surpreender. Ainda guarda a força de se reorganizar, de se reconstruir, de encontrar novos caminhos. E quando oferecemos um gesto de cuidado, um chá quente, um momento de pausa, um olhar mais atento para si mesmo, abrimos a porta para que essa capacidade desperte. Porque, no fundo, a saúde também é uma história de reencontro. Reencontro com a própria força, com a própria autonomia, com a própria esperança. E é dentro dessa história que este ritual noturno encontra seu lugar, como uma pequena fagulha que reacende algo muito maior do que ela mesma. À medida que reunimos tudo o que foi dito até aqui, algo começa a se encaixar como as últimas peças de um quebra-cabeça que, por muito tempo, parecia incompleto. De repente, aquilo que antes era apenas um incômodo cotidiano, pernas pesadas, cãibras noturnas, inchaço, sensação de rigidez ao acordar, ganha um novo significado. Não são falhas do corpo. Não são sinais de fraqueza. São mensagens, chamados silenciosos pedindo cuidado, presença e escolhas mais compassivas. Quando entendemos isso, algo dentro de nós relaxa. Surge uma clareza profunda. O corpo nunca foi o inimigo. Ele sempre esteve tentando conversar. E quando olhamos para esse diálogo com mais atenção, percebemos que ao longo dos anos fomos acumulando tensões, pressões internas, rotinas que sufocam e desconectam. A circulação lenta não é apenas um processo fisiológico. Ela também é um símbolo de como a vida, às vezes, perde ritmo dentro da gente. É como se o fluxo das emoções, dos desejos e dos movimentos tivesse sido interrompido aos poucos, até que chegássemos a esse ponto de exaustão silenciosa. Entender isso transforma a forma como enxergamos o próprio corpo e, de algum modo, transforma também a forma como enxergamos nossa história. Mas o mais bonito dessa jornada é perceber que, mesmo após décadas de desafios, há caminhos que se abrem novamente. O simples ritual noturno que exploramos juntos não fala apenas de chá, circulação e descanso. Ele fala sobre reconectar-se com o tempo interno, sobre devolver movimento ao que estava parado, sobre reacender a confiança de que ainda é possível sentir leveza, autonomia e vitalidade. É uma metáfora viva. Quando algo volta a circular no corpo, algo volta a circular na alma. Não é coincidência que tantos pacientes descrevam essas mudanças como um desbloqueio, um respiro, uma sensação de reencontro consigo mesmos. Agora, com esse entendimento mais claro, imagine como seria acordar amanhã com a sensação de que seu corpo voltou a cooperar com você. Imagine perceber que as pernas respondem com mais suavidade, que o peso se dissolve, que o movimento se torna mais natural. Essa imagem não é apenas uma projeção otimista. Ela é o reflexo do que acontece quando damos ao corpo o que ele precisa para trabalhar a seu favor. E esse cuidado, tão simples e tão profundo, tem o poder de transformar não só o amanhecer, mas o modo como você vive cada instante do dia. Talvez o maior aprendizado até aqui seja este. Pequenas ações têm impacto imenso quando feitas com consciência. E quando você decide honrar seu corpo com um gesto de cuidado, ele responde com gratidão. Seu sistema circulatório se reorganiza, os músculos relaxam, a energia flui, e uma nova forma de viver parece possível. É como se pela primeira vez em muito tempo, você respirasse com amplitude, não apenas com os pulmões, mas com todo o seu ser. E é justamente nesse ponto que nasce a pergunta que abre um novo horizonte. Se um simples ritual é capaz de provocar tamanha mudança interna, o que aconteceria se você integrasse esse gesto a uma prática ainda mais completa, profunda e amorosa para o seu corpo? É aqui que a jornada ganha um tom especial, porque existe uma forma de transformar essa compreensão em ação concreta, diária, algo que pode selar essa reconexão e torná-la parte da sua vida de verdade.
Chegamos ao momento em que tudo aquilo que você ouviu até agora se transforma em direção, propósito e escolha. Há um instante na jornada da saúde em que o entendimento deixa de ser apenas conhecimento e passa a ser movimento. E este é o seu instante. A verdade é que ao longo da vida, muitas vezes deixamos o corpo em segundo plano, até que ele grita. As pernas pesadas, o inchaço constante, a sensação de rigidez pela manhã. Todos esses sinais foram o ponto de partida desta conversa. Mas agora, depois de atravessar histórias, metáforas, ciência e emoção, você já não olha para esses sintomas da mesma forma. Eles não são mais inimigos, são bússolas. Eles te conduziram até aqui. E é justamente por isso que, a partir deste momento, você tem nas mãos um caminho claro e possível. Não é um caminho complexo, cheio de exigências impossíveis. É um gesto simples, humano, simbólico, um ritual noturno que funciona como um pacto silencioso entre você e seu próprio corpo. Prepare o chá da forma certa, com a sequência que exploramos. Beba-o morno, com presença. Eleve as pernas por alguns minutos. Respire fundo, deixando que o dia se dissolva e que a noite te receba com suavidade. Esse é o plano. Um plano pequeno, mas profundamente poderoso. Às vezes, o que transforma não é a força, mas a constância. Não é a urgência, mas o cuidado. Não é o excesso, mas o compromisso com aquilo que faz sentido. E quando você repete esse ritual noite após noite, cria dentro de si um espaço novo, um espaço de movimento, de leveza, de reconexão. É como se dissesse ao seu corpo: eu estou aqui com você, e não contra você. E o corpo responde. Ele sempre responde. Em poucos dias você sente, em algumas semanas percebe, em alguns meses se reconhece diferente. Esse é o poder de um cuidado que nasce da consciência. Para muitos dos meus pacientes, esse simples gesto marcou o início de uma virada profunda. Não porque o chá seja mágico, mas porque ele simboliza algo maior. A decisão de retomar as rédeas da própria saúde. A decisão de não aceitar que o envelhecimento precise ser sinônimo de dor. A decisão de escolher a leveza quando o mundo insiste no peso. É a prova de que sempre existe um caminho de volta para si mesmo. Basta uma porta de entrada. E hoje, você encontrou a sua. Agora, feche os olhos por um instante e imagine-se daqui a algumas semanas. Imagine-se acordando com as pernas mais leves, caminhando com mais confiança, sentindo o corpo aquecido de dentro para fora. Imagine voltar a fazer pequenas coisas que antes pareciam difíceis. Caminhar até a esquina, subir um degrau sem hesitar, manter-se de pé por mais tempo. Isso não é sonho, é possibilidade. E ela começa, literalmente, hoje à noite. Antes de encerrar, quero te fazer um convite cheio de carinho e humanidade. Se este vídeo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal para continuar caminhando comigo nessa jornada de autocuidado e consciência. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance outras pessoas que talvez estejam enfrentando a mesma dor silenciosa que você já enfrentou. E se sentir no coração, compartilhe sua experiência ou reflexão nos comentários. Você pode até escrever de forma anônima se preferir. Aqui é um espaço seguro, acolhedor e humano. Suas palavras podem ser o conforto ou a inspiração que alguém precisa encontrar hoje. A sua saúde é uma história que ainda está sendo escrita. E, a cada noite, com cada cuidado, você pode escolher escrever um capítulo mais leve, mais vivo, mais seu.